Estrutura montada. Bilionário grego chega com força total no Vasco da Gama. Isso mesmo, evoluiu. Ontem, oficialmente, o magnate confirmou as negociações com o Vasco, inclusive em estágio avançado. O CEO das empresas do magnate está aqui no Rio de Janeiro. Houve reunião com a ICAP e a gente vai falar muito aqui também sobre a estrutura, porque é o seguinte, Edu Gaspar e também o Giuliano Bertolucci intermediando essa situação. Olha, coloquem atenção até o final para a gente poder te explicar. Vamos falar muito aí sobre a situação de treinador no Vasco da Gama, o Vasco indo atrás do Renato Gaúcho, isso já é um indicativo aí de investimento para janeiro. O Renato Gaúcho ganha muita força porque com a entrada aí do Giuliano Bertolucci, né, nesse cenário que é amigo particular do Renato, a gente pode ter novidades aí. O mesmo falando sobre a situação de reforços, e a gente vai falar muito aqui também sobre o jogo de ontem. Afinal de contas, o Vasco da Gama está na Copa Sul-Americana em 2025. Pessoal, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like ou o seu dislike e ativar o sininho. Não deixe de se inscrever. Pessoal, ontem o Vasco cumpriu com a obrigação. A gente não vai comemorar aquilo que é obrigação do Vasco da Gama. Quem não foi rebaixado vai para a Copa Sul-Americana. Portanto, é obrigação do Vasco. É o mínimo que esse time poderia nos conceder. No ano que o Fluminense foi campeão, que o Botafogo foi campeão e que o Flamengo foi campeão. Então a gente não vai comemorar aquilo que é obrigação do Vasco, chegar na Copa Sul-Americana. Se não foi rebaixado, tem que chegar. Bom, seguinte, o Felipe ontem fez o óbvio, colocou um esquema 4-4-2 para poder jogar, o óbvio, né? Povoou o meio-campo, deu mais sustentabilidade ao setor defensivo, ao ataque também. Coutinho ressurgindo das cinzas, o Vegete marcando, e agora o Vasco faz o último jogo com o Cuiabá apenas ali para cumprir tabela. Né? O Vasco chegando aí entre os 9 primeiros aí, entra na terceira fase aí da Copa do Brasil ano que vem. Vai dar tempo de se reestruturar melhor. Bom, sobre a situação aqui envolvendo o treinador do Vasco, o Vasco está atrás do Renato Gaúcho. O Vasco desistiu do Luiz Castro. O Luiz Castro está fazendo leilão ali. Ontem entrou o Galo nesse cenário aí para tentar contratar o Luiz Castro, e o Vasco não vai perder tempo aí com relação a essa situação de ficar fazendo leilão e esperando o treinador. Então, o Renato Gaúcho é o cara, é a bola ali da vez. Ontem a gente tomou conhecimento, já falando aqui sobre a parte aí da compra do grego, a Vasco SAF, a gente tomou conhecimento que o CEO do Magnate, está aqui no Rio de Janeiro. E houve conversações com os representantes da ECAP aqui no Brasil. Como houve também reunião entre o Magnates e o escritório que o Vasco contratou lá em Brasília, da Álvares Marçal. A gente tomou conhecimento ontem que quem está representando
o Magnati aqui no Brasil é o maior empresário do ramo esportivo do futebol brasileiro, o Giuliano Bertolucci, cara que tem muita entrada na Europa. E se o Giuliano Bertolucci está mediando essa situação, é um indicativo que essa negociação dando certa, ele vai montar o time do Vasco da Gama aí para o ano que vem. O seguinte, as tratativas com relação à situação dos imbróglios na justiça seguem evoluindo, tá? E aos poucos o Marinatti está chegando a um acordo para resolver aquela pendência lá nos Estados Unidos. Sem resolver aquilo, não tem como vender. A tendência é que ele adquira primeiro os 31% da ECAP e depois compre o restante das ações. Conversando com pessoas de dentro do Vasco da Gama, o Pedrinho tende a vender 90% das ações do Vasco, ao contrário aí do que o jornalista Lucas Pedrosa falou, que o Vasco iria ficar com 30%. A tendência, como a dívida do Vasco chegou ali no tocante de 1,2 bi, o Vasco está buscando uma recuperação judicial, tá? Já há, inclusive, diligências aí com o Marinatti, tá? Para entender essa dívida do Vasco. Houve uma troca ali de documentos já por parte do Vasco da Gama para que esse processo seja concluído. Laureano, qual é a previsão para isso acontecer? Vai demorar, mas a partir do momento ali que o Pedrinho der uma preferência inscrita aí por contrato, o Marinatti já pode fazer um investimento aqui, como a 777 fez lá em 2022, com aquele aporte ponte, perfeito? É, muitas pessoas falando: "Ah, o Magnati é a repetição do Jorge". Não, não é. Por quê? Uma coisa sou eu, Laureano, ser contra a venda do Vasco. Outra coisa é eu desconstruir o trabalho que o Magnati está fazendo. Por quê? Você imagina ano que vem aqui, o Vasco com o Edu Gaspar comandando a situação, e a gente tendo um empresário por detrás como o Giuliano Bertolucci. Isso não houve na época da 777 Park, tá? E vocês podem ter certeza do seguinte, tá? Um empresário que tem capivara suja, ele jamais vai entrar na Premier League, porque o processo para entrar na Premier League é muito, muito difícil. O Josh, por exemplo, não conseguiu entrar na Premier League porque passa por uma investigação do governo e da liga inglesa. É outra coisa, nos trabalhos que o Marinatti está fazendo, ele não está vendendo jogador para ganhar dinheiro. Ele está fazendo para recuperar os times. O investimento aí no clube inglês, no Nottingham Forest, foi muito forte. E vocês falam muito do time grego, do time lá é, da Inglaterra, mas o que me chama a atenção é o trabalho que ele está fazendo em Portugal. Porque o objetivo dele, que ele falou lá ontem na entrevista, é colocar o Rio Ave nessa primeira temporada entre os 7 primeiros. Já está na 9ª colocação. Investimento pesado que ele fez lá. Então, assim, e a Forbes reconhecendo, uma revista que é sensacionalista demais, reconhecendo a origem do dinheiro dele, de onde que vem, eu acho que são situações totalmente distintas, totalmente distintas.
Então o Magnati chega muito forte, com uma estrutura pesada. O Vasco com o Edu Gaspar e o Vasco aí com o Giuliano Bertolucci não deve nada a nenhum clube do Brasil. Isso vai ser muito ruim, por exemplo, para o Flamengo. Até hoje, o Giuliano Bertolucci montou essa equipe do Flamengo. E a gente viu o resultado aí, entendeu? A gente vai ter uma reestruturação boa no Vasco. O que não pode é o futebol do Vasco ficar nas mãos do Pedrinho, que é um oportunista. Ontem foi dar entrevista, eu não sei para quê. Porque quando o Vasco perdeu aí com o Paiva, ele foi tão covarde, tão covarde, tão covarde, que não veio a público para poder falar e dar suporte para o treinador. Quando ganha, vem a público. Então, esse tipo de covardia eu não quero mais no Vasco. Não quero. O futebol não pode ficar na mão do Pedrinho. Oposição não vai entrar no Vasco. Então, entre esses oportunistas no Vasco, o Vasco tem uma oportunidade de respirar, é melhor o Vasco da Gama respirar. Você concorda ou discorda com o Laureano? Deixe nos comentários. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.